pesca dinâmica, pesca dinâmica. Tá aqui o bicho! Pai e filho, vai pra foto com o apresentador velho e o apresentador novo. Meu filhão, papai. É isso aí, vai pra foto. Esse é meu filho. Meu filhão. Esse é meu papai. Meu pai. Aê! Aqui o bicho! Peguei peixe no varal, peixe de penca, né? Peguei pela primeira vez o dourado do mar, que é um peixe ligado 220 volts, que não para quieto, o bicho é bem agitado mesmo. E o que o Rei nos deixou também do dia de hoje? Ah, foi uma pescaria maravilhosa, principalmente tá pescando com o meu filhão, aí o pardal. É pesado. Parabéns a todos e principalmente parabéns ao meu filhão, pardal. Aê. Parabéns. Valeu. Até a semana que vem. Eu sou Alfred Reinhold Baldes, sou filho do Reinhold Baldes, mais conhecido como Pardal, é como ele me chamava, né? E em homenagem ao Reinhold e em tudo que ele me ensinou a vida inteira de pesca, eu também estou começando a pescar aqui na Dinamarca. O Reinhold adorava quando eu vinha pescar aqui, eu mandava as fotos para ele, né? Ele tava lá, que bom que tá descansando a cabeça, relaxando. Como diz ele no poema dele, pescarias com meu pai eram sempre momentos muito mágicos, o tempo parava. Então, pra dizer a verdade, não é mais para mim tão mágico quanto era, mas o tanto que ele me ensinou em todas as lições, todo o legado, vamos tentar transformar em mágico, né? Mas é com o Reino daquilo, ele era um mestre, ele era uma lenda, e como pai ele transformava qualquer momento muito mágico. Futuro incerto no repicar de um segundo. Tudo que eu faço é por aprendizado do Reinhold. Então, seja arremessar molinete, carretilha, era sempre muito mágico a paciência que ele transmitia, os ensinamentos, o carinho. Louca e perdida entre o amor e a paixão. Então sempre ele fez tudo muito abundância, muito carinho, muita paciência. O tempo para mim realmente parava quando eu estava com ele. Muitas vezes eu fui pescar e eu nem pescava, eu só ficava no barco ou no barranco para ficar do lado dele, porque era sempre muito mágico, muito divertido, né? Ele sempre foi uma comédia de pessoa, de pai principalmente. Sempre fez muita piada, onde dava ele fazia uma brincadeira. Busca povoeiro e acaba na solidão. Ele passava horas e horas só preparando a tralha, daí eu dava um arremesso, enroscava, perdia a isca, perdia todo o trabalho dele, mas ele tinha toda a paciência do mundo para montar outro kit. Aí arremessava, enroscava. Só que ele não montava uma vara. Qualquer pescaria que nós fôssemos fazer, seja tilápia, lambari, carpa, tainha, robalo, tucunaré, enfim, qualquer tipo de peixe, ele sempre tinha dezenas e dezenas de conjuntos, e ele sempre levava pelo menos uns 5 para mim, uns 5 para ele, variedade de vara, variedade de linha, variedade de isca, de anzol, de boia, de tudo, e a paciência infinita para ficar preparando o material. O grande prazer dele, quando ele ia pescar, principalmente comigo, com filhos, com a família, era deixar tudo pronto, que a gente tivesse a melhor estrutura possível. Pai, você me ajuda ali? Eu sou guia de vocês hoje, né? Espera um pouquinho. Põe pra cá. Essa vara, ele tá empurrando pra cá. Ah, mas uma lombriga dessa, se bater, imagina se pegar uma grande, Ana. Puxa a vara pra cá, deita pra cá a vara. Isso. Seja motorista de peixe, minha filha. Ah, meninas, estou aqui para servi-las. Então um dia pegue o seu filho, sua filha, sua esposa e leve para pescar. Tudo macete, abaixa mais a boia e começa a fazer barulho na água. Na largada, viu só? Já veio na largada. Abaixa mais e começa barulho na água como se estivesse jogando uma ração, né? Apesar que o peixe aqui, ele não é condicionado a comer a ração. Ele se vira, escapou? Ó, outra vez. Fica batendo lá. Vai, joga lá e bate. Eu vou ter que mudar a linha da Ana. Já pegou, Nani? Ô, louco só! Olha só os pulos que esse peixe dá. Se mesmo que não pegasse peixe, ele só queria ficar junto com a gente. Só tem saudade quem percebe a
ausência de quem partiu sequer dizendo um adeus. No esquecimento levou todos os sonhos meus, deixando triste a figura da querência. Roda que roda na ciranda desta vida, louca e perdida entre o amor. E o bicho? Ska, ou Camel Roach em inglês, ou Pardelha dos Alpes em português. E vai pra foto! Assim, ó. Tá dando um ânimo pra ele. Tenta não passar a mão nele pra não tirar aquela gosma que ele tem, entendeu? E daí, ó, viu como ele foi direto? Você tem que fazer 3 vezes com a boquinha dele aberta e ele vai embora. Aqui tem pesca, aqui tem pesca, aqui tem pesca todo dia pra você. Só quem não pesca, só quem não pesca, só quem não pesca não tem tempo pra viver. Pesca dinâmica, tá aqui o bicho. Minhoca, anzol pequeno de lambari, e começou a dar o tal de pardelha dos Alpes um atrás do outro. Tava com um amigo aqui, o filho dele pegou vários, eu peguei alguns. E é um anzol pequeno, igual o anzol de lambari e minhoca. Pra tirar minhoca, mostra ali. É só levantar a terra aqui, já sai um monte. Tá dando um atrás do outro. Seja numa massinha que a gente montou com macarrão, mas principalmente na minhoca. E olha aqui, é o maior do dia. E tá aqui o bicho, vamos lá. Antes de qualquer coisa. Na pontinha, hein? Opa! Aqui o bicho. Esse aqui merece uma foto, porque é o maior do dia, olha. Vai pra foto, então. Esse aqui é o maior do dia, hein? Até agora. Isso aqui proporcionalmente é o que tem de lambari, não tem? É o lambari daqui, mas tá mais pra uma saicanga, né? E vai lá pra vida. Vai pra vida, bicho. Já se animou. Tá muito raso, né? Bacana, hein? Aqui na Dinamarca tem muita natureza, tudo é muito preservado. Para pescar aqui você tem que entender um livro de regras e leis. Você tem que ter uma licença, eu tive que comprar uma licença anual que custa 185 coroas, aproximadamente R$90. E aí com essa licença você pode pescar em todos os lugares da Dinamarca que sejam abertos ao público, né? Existem muitos lugares privados também, mas aqui é um lugar público, é um lago público. E aqui, como tudo é preservado, tem várias épocas do ano que você não pode pescar para a natureza se renovar. Tem também sempre muita ave, muito pato, muito ganso, muito cisne, muitos outros pássaros. E como aconteceu agora, o pesqueiro estava dando bastante pardelha dos Alpes, começou a chamar a atenção, encheu de cisne, encheu de pato e a gente não pode mais pescar aqui. Agora é questão de esperar para ver se eles passam, só que já espantou todo o cardume, né? A gente tava com o cardume aqui na frente, tava dando um atrás do outro. E ia ver o que ia dar. Tá aqui mais um bicho. É até estranho falar esse nome, né? Eu vou parar de falar pardelha dos Alpes. Sabe o que eu vou falar? Eu vou falar pardelha, pronto. Tá aqui o pardelha. Meu pai me chamava de pardal, eu vou chamar esse aqui de pardelha. Olha lá, mais uma pardelha. Essa é a média de tamanho. Não, esse aqui não é nem a média, esse aqui já é o bichão, hein? Vamos lá. Os dinamarqueses me disseram em relação a comer, é um peixe que tem bastante espinho, mas eu ainda quero fazer um experimento aqui um dia, talvez fazer uma fritada igual a gente frita lambari no Brasil, lambari milanesa frito, ou fazer até um escabeche de pardelha. Mas por hoje não, hoje a gente não veio preparado para levar peixe, e é a primeira vez que estamos pegando bastante peixe aqui, então vamos soltar, né? Eles preservam, eles praticam bastante pesca e solta mesmo desses bichos. Olha lá o bichão, ele é dourado, tem uma espécie que é mais prateada, e se você notar ele é bem parecido com o lambari ou com a saicanga. Tem a diferença aqui que não tem a faixa do lambari, né? Mas é o lambari daqui, não tem outra opção se você quiser fazer esse tipo de pesca. E tá aqui o bicho, vai pra foto. E agora vai pra vida, vamos lá. A gente tá soltando tudo hoje. Tá dando bastante, hein? Ai, vamos lá. 1, 2, 3 e foi pra vida. Fica aí direto já. Vem aqui comigo, vamos pegar mais uma isca aqui, ó. Olha como é que faz. É o amigo pescador. Tá aqui o bicho. Na natureza.
Olha, como o Reino dizia, no Brasil os lambari estão se suicidando na isca. Aqui as pardelhas estão se suicidando. Eu arremesso, não dá tempo de limpar a mão, já pega outro. Então é como o Reino dizia mesmo, está se suicidando. Ele amava pescar lambari, né? E eu amava pescar lambari com ele. É a primeira pesca que eu estou fazendo aqui, que eu realmente estou sendo produtivo pela primeira vez. E a princípio eu posso dizer então que aqui é a minha favorita. Hein? Assim como eu amava pescar lambari com o Reino, né, com meu papai, eu acho que vou passar a amar pescar essa pardelha aqui na Dinamarca, porque elas se suicidam, brigam, mas brigam muito, dá pra ver, né? Ficou nesse parecido com dourado, com lambari, com saikang, ó, não para quieto. É um baita. Tem o maiorzão por enquanto é aquele lá, hein? Mas esses aqui tá um atrás do outro, estão se suicidando. Esse aqui deu um pouco de briga pra conseguir tirar do anzol, mas tá aqui o bicho, vamos soltar porque ele já tá há muito tempo fora da água. Vamos dar pra vida. Olha, tudo improvisado. Isso. Foi pra vida, hein? Bacana essa pescaria aqui na Dinamarca. E pardelhas, um peixe que primeiro que eu nem sabia que existia. Segundo, que eu jamais imaginaria que pescaria isso um dia. Então, ele tá perto da minha casa agora, eu posso vir de bicicleta tranquilo. É isso aí. Bacana o programa de hoje. O cardume de pardelha não tá aqui à toa. Tá arremessando e pegando um atrás do outro. Eu tô, na verdade, fazendo a ceva, estilo Reynolds. É claro que não é exatamente o que ele fazia, porque eu não tenho os materiais aqui. Mas é basicamente uma massinha, que é um macarrão parafuso, ou um macarrão meio oco que eu achei aqui. E aí eu tô jogando, que não foi produtivo como assim, mas na minhoca e a ceva tá funcionando muito bem. Só que no final das contas isso está atraindo também bastante os patos e os gansos, né? Tá até vindo mais um ganso, mas pelo menos tá atraindo bem o cardume de pardelha. Eu desacreditei quando eu peguei, olha aqui, uma lombriguinha, hein? Ó, eu não posso confirmar o nome desse peixe, um dinamarquês já me falou que era perch, o nome em inglês. Eu não sei dizer em dinamarquês, mas ele tem uma... Aqui ele tá parecido com uma tilápia ou um cará, né? Ele tá parecido também até um tucunarezinho. Olha o tamanho do baita. Pegou num anzolzinho, nem comeu a minhoca. E eu tô impressionado, parece um tucunarezinho, né? Vamos lá então, vamos soltar porque é muito pequeno, né? Vamos lá, bicho. Ó, estilo Reynolds aqui então. E vai pra vida. Foi embora. É isso aí, bacana. Você viu o tamanho do baita? E briguento, desse tamanho e briguento. Pesca ecológica, no esporte, no lazer. Pesque o peixe que quiser, mas deixe ele viver. Tá começando a ficar muito forte a chuva. Tá? Então a gente vai parar por aqui hoje. Mas é um bicho muito briguento, em pardelha, ou em inglês roach. Em dinamarquês eu vou arriscar scale. E eu vou fazer uma soltura no estilo Reynolds. O Reynolds ensinava também aquela soltura que você joga assim. Aí ó, vai pra vida. E é isso aí, bacana.